Quando pensamos em civilizações antigas, logo nos vem à mente os egípcios, com suas pirâmides imponentes, ou os romanos, com suas leis e engenharia avançada. Talvez até mesmo os gregos, com sua filosofia e democracia, berço da cultura ocidental. Mas, e se eu te dissesse que essas civilizações, por mais impressionantes que sejam, não estavam sozinhas? E se a história que aprendemos nos livros escolares sobre o passado da humanidade estivesse incompleta, tipo um quebra-cabeça com peças faltando? E se civilizações tão ou mais avançadas que as que conhecemos tivessem existido, deixando para trás apenas rastros, migalhas de sua existência, como aquelas cidades perdidas na Amazônia? Rastros que desafiam nossa compreensão atual da história e nos fazem questionar tudo o que sabemos, tudo o que achamos que sabemos sobre o passado. Neste documentário, vamos explorar os vestígios dessas civilizações quase esquecidas, quase apagadas pela história, como as ruínas de Tiahuanaco, na Bolívia. Sociedades que dominavam técnicas de engenharia, astronomia e matemática muito antes do que imaginávamos, saberes que se perderam no tempo, como a técnica da cerâmica marajoara. Vamos mergulhar em um passado remoto e misterioso, buscando respostas para perguntas que intrigam a humanidade há séculos, que desafiam a própria noção que temos da nossa história. Preparem-se para questionar tudo o que lhes disseram, para abrir a mente para novas possibilidades, pois estamos prestes a embarcar em uma jornada para além dos livros didáticos, além do que nos ensinaram na escola, em busca de civilizações avançadas que a história quase apagou. Civilizações que podem mudar nossa compreensão do que significa ser humano. Nossa jornada começa na Anatólia, na atual Turquia, num lugar chamado Göbekli Tepe. É tipo assim, a gente pensa em civilizações antigas e lembra logo dos egípcios, né? Pirâmides, faraós, múmias. Mas e se eu te contar que existiu uma civilização muito mais antiga? Imagine só, 1994, arqueólogos escavando uma colina que parecia ser a coisa mais normal do mundo. De repente, pá, dão de cara com umas estruturas gigantescas, tipo uns pilares de pedra, cada um pesando até 20 toneladas, cheios de entalhes de animais, com uma riqueza de detalhes de cair o queixo. Aí, para deixar todo mundo de cabelo em pé, a datação por carbono 14 revelou que essas estruturas têm mais de 12 mil anos. É muita areia para o caminhãozinho da história, né? Estamos falando do Neolítico, 6 mil anos antes das pirâmides do Egito, antes até de Stonehenge. Göbekli Tepe meio que bagunça tudo o que a gente aprendeu sobre a história da civilização. É como descobrir que o Pelé começou jogando bola com 2 anos de idade. Como é que pode? Uma sociedade de caçadores-coletores, sem metalurgia, sem agricultura desenvolvida, construir algo tão complexo, tão monumental? É para deixar qualquer um com a pulga atrás da orelha. Os pilares de Göbekli Tepe são dispostos em círculos, tipo uns centros cerimoniais, sabe? Imagina a galera reunida ali, fazendo seus rituais. As paredes são super bem construídas, e os entalhes nas pedras, com desenhos de leões, touros, serpentes, pássaros. É uma obra de arte nível Romero Brito da pré-história. A precisão dos cortes na pedra, a complexidade dos desenhos. É muita técnica para uma sociedade que teoricamente só caçava e coletava frutinhas. Parece até que eles tinham uns Oscar Niemeyer da época. Mas Göbekli Tepe não é só um mistério arquitetônico, não. A existência desse lugar muda tudo o que a gente achava que sabia sobre a história da humanidade. É tipo descobrir que a Terra é plana, sabe? Brincadeira, a Terra é redonda. Sim. Sempre se acreditou que a agricultura era fundamental para uma sociedade ficar complexa, organizada. Mas Göbekli Tepe mostra que talvez não seja bem assim. Plantavam umas coisinhas, mas nada comparado aos sistemas de irrigação que a gente vê depois. Será que Göbekli Tepe é o verdadeiro berço da civilização? Um lugar onde a religião, a vida em comunidade, impulsionaram o desenvolvimento humano de um jeito que a gente ainda nem consegue entender direito? Fica a pergunta no ar. Viajamos agora para o sul da Ásia, rumo ao Vale do Indo, berço de uma outra civilização esquecida que floresceu há mais de 5 mil anos.
Conhecida como Civilização do Vale do Indo, ou Civilização Arapeana, essa sociedade ocupava uma área maior que o próprio Egito Antigo, abrangendo o que hoje conhecemos como Paquistão e partes da Índia. Em seu auge, a civilização do Vale do Indo era uma verdadeira maravilha urbana, uma metrópole da antiguidade. Cidades como Mohenjo-Daro e Harappa eram planejadas com uma precisão impressionante, com ruas largas em formato de grade, sistemas de esgoto e drenagem dignos de causar inveja até em engenheiros modernos, e até mesmo banheiros dentro das casas, algo absolutamente revolucionário para a época. Mas apesar de todo esse desenvolvimento, a civilização do Vale do Indo ainda permanece envolta em um véu de mistério, como uma novela das 8 cheia de suspense. Até hoje, não conseguimos decifrar a sua escrita, como se fosse um enigma da esfinge. Isso nos impede de entender completamente a sua cultura, religião e organização social, como se estivéssemos tentando montar um quebra-cabeça sem todas as peças. Quem era esse povo? O que aconteceu com eles? Perguntas que ecoam pelos séculos como um grito no deserto. Por volta de 1900 a.C., a civilização do Vale do Indo começou a declinar, como um império que via o seu sol se pôr. As causas exatas ainda são debatidas pelos historiadores, como um jogo de futebol em que cada torcida defende o seu time. Mudanças climáticas, como uma grande seca, desastres naturais, como terremotos, e invasões, como as dos arianos, podem ter contribuído para o seu desaparecimento. O que restou foram ruínas monumentais, testemunhas silenciosas de uma civilização avançada que por muito tempo ficou esquecida nos livros de história, como um tesouro perdido esperando para ser redescoberto. Nosso planeta é um pergaminho antigo, gasto pelo tempo e pelos elementos. E como todo bom pergaminho, ele guarda segredos, histórias sussurradas em ruínas e fragmentos de civilizações perdidas. Nossa jornada em busca do conhecimento esquecido nos leva agora aos Andes, onde a 4.000 metros de altitude, no altiplano boliviano, encontramos um enigma chamado Tiahuanaco. Imagine uma cidade construída com pedras tão colossais que fariam as pirâmides do Egito parecerem brinquedinhos de montar. Blocos de pedra, alguns pesando mais de 100 toneladas, transportados por quilômetros, cortados e encaixados com uma precisão que desafia a lógica, mesmo para nossos padrões modernos. Como e por quem essas estruturas foram erguidas? A datação por carbono situa Tiahuanaco em algum período entre 1500 a.C. e 1000 d.C., mas alguns estudiosos sugerem que a cidade pode ser muito mais antiga, remontando a um período anterior até mesmo aos Incas. As ruínas de Tiahuanaco são como peças de um quebra-cabeça cósmico, desafiando nossa compreensão do passado e sussurrando a possibilidade de que civilizações avançadas possam ter existido em nosso planeta muito antes do que imaginávamos, tipo, bem antes dos dinossauros, saca? É tentador, quando confrontados com tais mistérios, preencher as lacunas com mitos e lendas, tipo, vira essa boca pra lá, né? Mas a verdadeira aventura reside em buscar respostas com os pés no chão, dentro dos limites da ciência, da arqueologia e da história. E talvez, quem sabe, ao desvendar os segredos de Tiahuanaco, possamos descobrir que a história da humanidade é muito mais rica e complexa do que jamais ousamos imaginar. A Porta do Sol, um portal esculpido em um único bloco de andesito, é um dos maiores enigmas de Tiahuanaco. Alguns pesquisadores acreditam que suas intrincadas esculturas representam um calendário solar, incrivelmente preciso e possivelmente mais antigo que o nosso calendário gregoriano. Se essa teoria se confirmar, estaríamos diante de uma civilização com um conhecimento astronômico de cair o queixo, capaz de medir os movimentos celestes com uma precisão impressionante. E Tiahuanaco não é apenas um monte de ruínas jogadas ao acaso. A cidade parece ter sido construída com um plano, um propósito bem definido. Seus monumentos estão alinhados com eventos astronômicos específicos, como o solstício de inverno e o equinócio de primavera. Essa atenção meticulosa aos astros sugere uma profunda conexão com o cosmos, tipo, estavam de olho no céu, né? Um desejo de harmonizar a vida terrena com os ciclos celestiais.
Seria Tiahuanaco um observatório astronômico colossal? Um centro de conhecimento científico e espiritual? Ou estaríamos viajando na maionese, interpretando demais os vestígios do passado, buscando padrões onde existe apenas o caos da natureza? A verdade, como sempre, provavelmente está no meio do caminho. Enquanto os arqueólogos continuam a escavar os segredos de Tiahuanaco, uma coisa é certa: este lugar extraordinário nos desafia a questionar tudo o que sabemos, ou achamos que sabemos, sobre o passado da humanidade. E quem sabe que outras maravilhas arqueológicas, que outros capítulos esquecidos da história, ainda estão por aí, enterrados sob as areias do tempo, esperando para serem descobertos? A mente humana anseia por padrões, por conexões, por narrativas. Diante do desconhecido, ela tece histórias, mitos e lendas, tipo as histórias do Saci Pererê ou da Iara. Mas e se alguns desses causos, passados de geração em geração, guardarem fragmentos de verdade? A Atlântida de Platão, tragada pelo mar. A Lemúria, berço de uma raça ancestral. Mu, o continente perdido do Pacífico. Seriam apenas fantasias, ou ecos distorcidos de civilizações avançadas que a história esqueceu, tipo a cidade perdida de Z? A possibilidade, por mais tentadora que seja, exige cautela, como diria minha avó, devagar com o andor que o santo é de barro. A linha entre a especulação e a ciência é tênue. Devemos nos guiar pelas evidências, não pela imaginação. No entanto, a ciência também nos ensina a manter a mente aberta, como um bom cientista brasileiro. Afinal, o universo está cheio de maravilhas que desafiam a lógica e expandem as fronteiras do nosso conhecimento, igualzinho ao nosso Pantanal. Seria a Terra, berço da humanidade, a única exceção a essa regra cósmica? Imagine um cataclisma de proporções globais, erupções vulcânicas que escurecem o céu, igualzinho àquela erupção do vulcão de Krakatoa. Tsunamis que engolem cidades inteiras, geleiras que redesenham continentes. Civilizações inteiras, por mais avançadas que sejam, podem ser apagadas da face da Terra, como aconteceu com os dinossauros, e com elas, seus registros, suas tecnologias, suas histórias. O que restaria? Ruínas enigmáticas, artefatos inexplicáveis, talvez um punhado de sobreviventes, lutando para preservar a memória de um passado glorioso, como os indígenas brasileiros. Essa é a premissa da hipótese do reset civilizacional, a ideia de que a história da humanidade não é um progresso linear, tipo uma novela das 8, mas um ciclo de ascensão, queda e recomeço, igual ao ciclo do café no Brasil. É uma teoria controversa, mas não impossível. Afinal, a Terra já testemunhou eventos de extinção em massa, eras glaciais, mudanças climáticas abruptas. Seria tão difícil imaginar que esses eventos tenham moldado não apenas a vida em nosso planeta, mas também a história da nossa espécie? A história como a conhecemos é escrita pelos vencedores, dizem por aí. Mas e se ela também fosse moldada pelos guardiões do conhecimento, pelos que decidem quais histórias são contadas e quais são engavetadas? Universidades, museus, instituições de pesquisa, esses pilares da sabedoria tradicional têm um papel fundamental na construção da nossa compreensão do passado. Mas também podem se tornar, mesmo sem querer, barreiras para inovação, revisão e novas descobertas. Afinal, questionar a versão oficial da história pode ser uma tarefa hercúlea, principalmente quando essa versão é embasada em décadas de pesquisa, livros didáticos consagrados e por uma legião de acadêmicos renomados, tipo aqueles figurões da Academia Brasileira de Letras. A resistência a novas ideias, por mais incômoda que seja, faz parte da gente, é intrínseco à natureza humana. Temos medo do desconhecido, daquilo que desafia nossas crenças e nos obriga a repensar o mundo à nossa volta. É como encarar uma prova do Enem sem ter estudado. Mas a ciência, na sua essência, é um processo de constante questionamento, uma busca incansável pela verdade, por mais difícil que ela seja de encontrar, tipo procurar vaga para estacionar no centro de São Paulo. Novas descobertas, por mais perturbadoras que sejam,
precisam ser examinadas, debatidas e, se comprovadas, incorporadas ao nosso conhecimento, tipo quando descobriram que brigadeiro não previne gripe. Ignorar evidências, por mais inconvenientes que sejam, é renegar a própria natureza da investigação científica. É como fingir que não viu o VAR marcar o pênalti. É como um astrônomo que se recusa a olhar pelo telescópio com medo do que pode achar lá em cima. O medo de reescrever a história, de admitir que o que sabemos pode estar incompleto ou até mesmo errado, é normal. Mas não pode nos travar. Afinal, o verdadeiro conhecimento se baseia na dúvida, na curiosidade, na coragem de desafiar o que já está estabelecido. A busca pelo passado, assim como a exploração do cosmos, é uma jornada que não tem fim, tipo novela das 8. É preciso ter humildade para reconhecer que ainda temos muito a aprender e ousadia para questionar tudo aquilo que achamos que sabemos. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada, mas não ao fim da história. Civilizações avançadas que a história quase apagou nos convidam a repensar o passado, questionar o presente e imaginar o futuro. Talvez o que chamamos de passado seja muito mais vasto e misterioso do que a gente imagina, tipo a floresta amazônica. E talvez a gente esteja só arranhando a superfície, sabe? Tipo um cafezinho no começo de um dia longo, do que realmente aconteceu antes da gente. A aventura continua. Cabe a cada um de nós manter a mente aberta, tipo um bom papo de boteco, buscar o conhecimento e desvendar os mistérios que ainda se escondem nas sombras do tempo, igualzinho a gente procurando o controle remoto perdido no sofá.